Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast de Dualidade de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Max e hoje a gente está com a Mabel. Você poderia falar um pouco e se apresentar? É um prazer inicialmente estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Esse podcast que já faz história, né? Eu sou advogada, especializada em direito de família, chamo Mabel de Carvalho. Temos uma atuação que iniciou-se no estado do Ceará, em Fortaleza, mas hoje nós já atuamos em ações no Brasil inteiro e somos especialistas em direito de família e sucessões, somos membro da Academia Cearense de Direito, somos membro da ADEFAS, que é a Associação de Direitos de Família e Sucessões, uma associação que tem no Brasil inteiro, em mais 6 países. E somos, de fato, apaixonadas pelo direito de família. Que chique. O que exatamente caracteriza a alienação parental, em termos jurídicos ou emocionais? A alienação parental é hoje, Edgar, um grande mal que assola muitas famílias e muitas famílias que deixam de ser famílias. Nós costumamos dizer que quando um casamento chega ao fim, ali acaba a conjugalidade, mas não acaba a parentalidade. O casal não existe mais como casal, mas como pais existirão para sempre. E a alienação parental, ela vem a ser praticada justamente por quem não se conforma com o fim da conjugalidade. Né? E o que é que acontece? Geralmente, um dos genitores, que a gente chama do genitor alienador, vai de uma forma sorrateira, mas às vezes não tão sorrateira, às vezes muito direta, muito incisiva, destruir a imagem do outro genitor para aquele filho. Tá? A alienação parental, ela pode ser praticada também por outros familiares, como avós, tios, padrinhos, madrinhas e pessoas que estão no entorno daquela criança, e até por babás,
Por baixo também? Sim, às vezes você tem uma babá, uma pessoa que é de confiança, que criou aquela criança que estava ali, e aí na hora de uma separação, eu vou dar o exemplo aqui da mãe contra o pai, que a alienação parental existe de todo jeito, tá? Mas acaba a gente vendo mais a mãe praticar essa alienação parental em face do pai. Caraca. Mas acontece com a avó também. Então, é aquela desconstrução, assim, você tá vendo, ó, seu pai não veio lhe ver essa semana. Ele tem tempo para tudo, mas para você não tem tempo. Ou então, ele tem dinheiro para tudo, mas ó, não depositou a pensão ainda até hoje. Ou seu pai sabe que você está precisando de tal coisa, de tal objeto, e não dá. Para o filho da namorada, ele dá. Mas para você, ele não dá. Seu pai não se preocupa com você. E aí, essas coisas, elas vão sendo disseminadas. Às vezes não fala diretamente, às vezes comenta com alguém, sabendo que a criança está ali escutando. Né? Teoricamente, para a mãe, quando faz isso, ela tem dois objetivos. O primeiro é ela mesma se enaltecer perante aquele filho, deixar aquele filho mais dependente dela, inclusive emocionalmente, e também praticar uma vingança contra aquele pai. Caraca. Né, que muitas vezes por um inconformismo, aí a gente, por isso que aí eu estava comentando, Max, com o Edgar, antes, que o tema da alienação parental, ele vai muito imiscuído com o da violência doméstica, porque existe essa coisa da vingança de alguém que não se conforma com o fim de um relacionamento. A alienação parental, ela passa por aí também. Que é uma forma de punição, né? Uma forma de punição. Forma de punição. De vingança, às vezes. Né? Às vezes aconteceu de aquela outra pessoa, de fato, ela não quer mais estar naquele relacionamento. Às vezes aconteceu uma traição. E aí é difícil o cônjuge que foi deixado conseguir separar o marido do pai. É super possível não ter sido um bom marido, mas ser um bom pai. Que ele, querendo ou não, acaba julgando a pessoa como um todo, como uma pessoa ruim, então, consequentemente, para ela já é um pai ruim. Exato. Né? E quer passar isso pro filho para que o filho venha ter a mesma visão que ela tem. Né? Eu sempre parabenizo algumas clientes que a gente tem que dizem assim, não, doutora, olha, eu vou dizer uma coisa, de fato o casamento não deu certo, foi difícil, foi traumático, mas eu não posso negar que ele é um ótimo pai. Eu digo, que coisa boa, é raro esse tipo de comentário, mas é para ser. Doutor, uma dúvida, mas nesse caso, que a mãe faz tudo, fala do filho, mal do pai, o pai pode entrar com processo contra ela? Tanto pode como deve, né? Geralmente, a alienação parental, ela não é detectada de logo, porque ela é uma prática, é a prática da alienação parental. Então, se é uma prática, ela vai levar tempo. Não é um gesto, não é um fato. A gente também acaba tendo, por outro lado, alguns clientes, homens que procuram, doutora, mas é porque ela falou tal coisa. Eu digo, não, embora abominável esse comentário, mas a alienação parental não é feita por um gesto apenas, por um ato apenas. Ela é uma prática, ela é uma conduta que vai se repetindo aí ao longo dos anos. Né? Então, ao se detectar indícios, como a gente chama, de alienação parental, doutora Mabel, geralmente como é que se vê que ela está acontecendo? São várias formas. Primeiro, muitas vezes o filho começa a não querer mais estar na companhia do pai. Começa a querer evitar. Quando não evita, quando está perto, fica sempre nervoso, porque a mãe pode ligar a qualquer tempo. Geralmente, essa mãe é uma mãe que, durante o tempo de convivência do filho com o pai, ela telefona constantemente, faz muitas chamadas, acaba, como a gente fala, impedindo uma convivência plena. Porque naquele momento é o momento que o filho está com o pai. Não tem que estar ligando a cada 5 minutos, a cada 10 minutos para saber o que é que está fazendo. Quando ele está com a mãe, o pai não liga. Não liga todo o tempo para saber o que é que fez, o que é que está fazendo, o que é que não está fazendo. Né? Então, a criança, muitas vezes, quando ela já não passa a não mais querer estar com o pai, a não ir mais para aqueles dias que já eram previamente combinados, ela até vai, mas ela fica insegura. Ela não se entrega, digamos, àquele momento com o pai plenamente. E aí
pai vai notando, lógico. Mas você não quer ir? Já quer ir embora? Mas por quê? Por quê? E aí aquilo vai aos poucos causando um distanciamento. E o que é que o pai deve fazer nesses momentos? Primeiro, tem que haver prova, pelo menos desses indícios. Aí você vai fazer a prova através de mensagens de WhatsApp, mostrando que a criança não quer ir, através de vídeos, quando a criança está, para mostrar esse comportamento, mas a prova crucial, a prova mais importante em qualquer processo de alienação parental é um parecer psicológico. Então, essa criança, quando ela está no processo de separação, geralmente ela já vai ser acompanhada por um psicólogo. E aí, se o pai está desconfiado, ele vai ter que levar no psicólogo da confiança dele. Entendi. E começar a essa criança a ser atendida. Já perguntar desde sempre, que é o que a gente indica, se aquele psicólogo lauda, porque para quem é do jurídico, o que vai importar é o documento. É aquele psicólogo dizer, olha, aqui nós constatamos indícios de alienação parental. Pronto. A ação judicial de alienação parental, ela pode ser, como a gente chama no juridiquês, ela pode ser incidental, né? Ou ela pode ser uma ação independente. Você pode, no meio de uma ação de guarda, por exemplo, pedir que o juiz declare prática de atos de alienação parental. Ou, que é a forma que estrategicamente eu prefiro, uma ação autônoma de alienação parental. Porque senão, Edgar Marques, fica misturado os assuntos, sabe? Aí a gente do direito tem que fazer a prova da ação de guarda ou a prova da ação de pensão alimentícia junto com a prova da alienação parental. Então, o processo fica confuso. E num judiciário hoje, com tantas ações misturadas, o que é que a gente tem que fazer? Facilitar a vida do juiz. Entendi. Então, fazer as ações mais fáceis dele compreender. Então, se ele tem uma pilha de ação, e ele está vendo que naquela ação está sendo discutida tudo, ele vai olhar assim, não, depois eu vejo essa aqui. E vai pegar uma que seja mais fácil, mais prática para ele julgar. Entendi. Aí, rapidinho, só uma dúvida que aí você comentou, nesse caso de alienação parental, pode ocorrer, se caso conseguir com laudo, tudo certinho, pode ocorrer da mãe perder a guarda? Teoricamente, sim. Né? Declarada a prática de alienação parental, a lei traz várias penalidades, digamos assim, que são gradativas. Desde uma pena de multa até a pena mais drástica, que é o que a gente chama na lei de reversão de guarda. A guarda sai para um e vai para o outro. Mas pode acontecer. Então, sim. E é comum? Não é. Mas há casos na justiça brasileira? Há. E é por isso que é importante que se ingresse com a ação autônoma, porque isso vai fazer com que a outra parte, a parte que aliena, ela dá um freio, sabe? Ela dá... Aí diz, olha, peraí que esse negócio aqui pode ser que dê ruim para mim. Entendi. E quais são os sinais comuns que indicam que uma criança pode estar sendo vítima de uma alienação parental? Foi aquilo que a senhora falou, né? No começo. Isso, além da criança passar a evitar esse convívio com outro genitor, com a mãe ou com o pai, a criança passa a não mais, quando está, não mais querer ficar, e o comportamento dela fora daquele momento, ele é muito claro. A criança passa a ter um comportamento de mais insegurança, de mais ansiedade. A autoestima da criança ela é atacada diretamente e principalmente o que a gente já lamenta muito isso, a criança se torna uma criança extremamente insegura, emocionalmente insegura, e aquilo ali afeta, já há estudos diversos, afeta os relacionamentos naquele momento da criança, na escola, no seu círculo de amizade, e depois na vida adulta vai ser um grande fator de traumas, de insegurança, inclusive gera consequências graves nos relacionamentos amorosos que aquela pessoa vai ter na sua vida adulta. Começa aqui, vai seguir a vida toda dele. Tudo. Nossa. Repercussão muito, muito grande.
de alienação parental e eu fui conversar com a promotora, porque todo o processo judicial que envolve participação de criança é obrigatória a participação do Ministério Público naquele processo, como um guardião dos interesses da criança e do adolescente. E aí essa promotora comentou comigo num momento assim, ela disse: doutora Mabel, eu sofri alienação parental na minha infância e na minha adolescência. Eu vim me reconectar e refazer a relação com meu pai depois de adulta. Eu notei que ela estava realmente muito compadecida do caso, porque ela se identificou. Ela foi vítima de alienação parental a vida inteira. Não sei se isso se enquadraria, eu fico até com essa dúvida, eu queria que você me respondesse. Eu tenho um amigo meu, que quando a gente era mais novo e tal, ele se sentia muito culpado de estar com o pai dele. O pai dele era um bom pai, era presente, mas como a mãe dele falava tão mal e via o pai tanto como um inimigo, que aí quando ele estava com o pai, ele ficava muito tenso. Ele não conseguia desfrutar daquele momento com o pai, porque ele se sentia culpado por estar com o pai, por causa da mãe. Aí isso aí também pode considerar, sem né? dúvida, eu falei isso há pouco, essa ansiedade, esse medo de quando estar com o pai. Muitas vezes teve um dia, isso acontece muito, teve um dia maravilhoso com o pai. Fez o que mais gosta, sei lá, foi ao parque, foi ao shopping, foi ao cinema, foi jogar futebol, o que foi. Chega em casa, aí o que é que acontece? A mãe vai fazer aquele questionário. O que é que você fez com seu pai hoje? A criança muitas vezes chega, eu fui pra canto, mãe, mas nem foi bom. Mesmo tendo sido maravilhoso. Ele Por quê? falava Porque muito... dizer que teve um bom momento com o pai, a criança acha que vai deixar a mãe triste. A mãe triste, né? Eu lembro que ele comentava muito assim, a mãe dele às vezes estava na casa lá junto aí, o que você fez? Ele falava, fiz tal coisa, mas não foi nada demais. Perfeitamente. Tá vendo? As histórias se repetem. E como proteger a criança nesse caso de suspeita de alienação parental? Quando não há provas concretas ainda. Como o pai ou a mãe deve agir nessa hora que está acontecendo? Bem, para poder você recorrer ao judiciário, você tem que ter pelo menos indícios, Edgar. Caraca. Eu não posso chegar para um juiz com uma ação, com uma petição, e dizer, olha, eu estou desconfiado de práticas de alienação parental. Porque ele fica meio sem ação, né? Eu tenho que ter pelo menos indícios, entendeu? Mostrar, por exemplo, se a criança não quer ir ver o pai, não é normal uma criança não querer estar com o outro genitor, ou não querer estar com a mãe, por exemplo. Não é normal. Então, isso vai gerando indícios. E aí, aquele genitor que desconfia, ela tem o dever, na verdade, isso faz até parte do poder familiar, que a gente chamava antigamente de pátrio poder. Esse termo já não existe mais. Hoje, o pátrio poder, nós chamamos de poder familiar. Então, é uma obrigação do pai, ele não está fazendo, ele tem que fazer. Entendi. Porque aquilo ali é para o bem, para a saúde física e mental do filho dele ou da filha. Se está vendo, se está desconfiado que aquilo ali existe, ele vai ter que se cercar de pelo menos indícios, seja por WhatsApp, seja por que for, e levar o psicólogo quanto antes. E quando dá a entrada, a criança já começa a ser passando para o psicólogo? Ele fica separado? Tem uma proteção para a criança? Não, o que é que acontece? Justamente quem quer a revogação da lei de alienação parental, que isso também agora é um movimento, né? Revoga-se a lei de alienação parental, acusa a lei, é uma lei, como qualquer outra lei, pode precisar de alguns ajustes? Pode, como a própria lei de violência doméstica, que precisa de ajustes também, Concordo. Mas isso você não vai jogar a banheira com a água suja e a criança junto, né? Você vai melhorar a lei, melhorar aquilo que a lei precisa ser melhorada, mas você não vai revogar a lei. A lei é importantíssima. Então, quem é contra a lei de alienação parental, às vezes fala que ela pode ser utilizada para uma mudança de guarda de uma forma irresponsável. Não tem nada disso. Acusa a lei de ser misógina. Não tem nada disso. Primeiro que a lei não fala em genitor ou genitora. Pai ou mãe. Fala em genitor, é neutro. É para qualquer um.
Segundo, que a lei é tão cuidadosa que quando você ingressa com a ação, não tem nenhuma medida radical dessas tomada de pronto, tomada de logo. Isso é um processo, né? É todo um processo que tem o contraditório, você vai ingressar com aquela ação, aquelas alegações, aí vai ter o prazo para contestação, vai ter um estudo psicossocial realizado por profissionais da justiça que são aptos a fazer isso. Então não é nada, entrou, perde a guarda. É igual a cobrança de pensão alimentícia, né? Eu posso ser preso, não entrou num dia e está preso no outro dia, não. Tudo tem um rito. E esse rito serve justamente para preservar os interesses, o direito, e para que a coisa seja feita segura, para que ninguém se utilize também disso pro outro lado. O alienador, ele sempre tem consciência que ele tá fazendo isso. Ele tem. Ele tem. Não ocorre de nenhum Ele assim, tem. tá sem perceber? Não tem como, Max. Se eu vou chegar e vou dizer, porque aqui a gente, até em respeito ao nosso telespectador, a gente não pode nem falar a maioria das palavras de baixo calão que são proferidas. Entendi. Entendeu? Seu pai não trabalha para você, mas trabalha para outro. Seu pai é um vagabundo. É que são coisas muito pesadas, né? São muito pesadas, pesado, entendeu? verdade. Então, assim, não tem como a pessoa passar dias, semanas, meses, anos falando aquilo ali e não ter consciência. Verdade. Não tem como. Doutora, mas como que o juiz consegue diferenciar a alienação parental de uma proteção legítima contra um pai e mãe violento? Consegue? O juiz Consegue, porque existe aí, indo para a falsa denúncia, também por outro lado, tem pais ou mães que ingressam com a ação de alienação parental em situações onde não ocorre para poder prejudicar processualmente aquele outro genitor. Caraca. Entendeu? Mas os juízes, a grande maioria dos juízes das varas de família, das varas da infância e da juventude, os promotores, os psicólogos e os assistentes sociais são pessoas muito qualificadas para isso. Justamente a problemática quando você está em cidades menores, onde não existe justiça especializada, como a gente chama. Nas capitais isso já flui de uma maneira mais natural, porque são juízes que já estão geralmente naquelas varas, naquele assunto, tratando daquilo ali já há muito tempo. Mas às vezes você tem uma comarca de um interior, de uma cidade pequena, onde você tem um juiz que cuida de tudo. Do processo criminal até o processo de família, que a gente chama de cidades de vara única. Né? Nas cidades que têm varas especializadas, não. Mas, geralmente, o juiz, os delegados, eles conseguem ver quando é uma falsa denúncia ou quando é uma denúncia real. Tem meio que uma aptidão, né? Sim, sim. É porque hoje tem tanta coisa acontecendo que tem mãe que finge que pai fez. Eu fico pensando, como o juiz, no caso, como que ele consegue? Tem gatilhos que quando a pessoa vai falar com ele, que ele consegue perceber? Ele consegue perceber. Aí vai pelas perguntas. A questão do trabalho da equipe multidisciplinar, como a gente chama, de psicólogos e assistentes sociais, eles já sabem bem direitinho. Eles veem tudo. É muito importante também que as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de processo, é complicado porque no Brasil litigar é caro. Né? Você já tem hoje uma defensoria pública muito mais aparelhada, com defensores já de qualidade, mas a quantidade de defensores ainda é muito aquém da necessidade. Então, você constituir um bom advogado é caro. Infelizmente, e isso vai acabar repercutindo no resultado do processo. Né? O ideal é que a pessoa seja acompanhada, esteja ali sendo representada por um bom profissional. É importante também, Max, que a pessoa, como o papel psicológico é muito importante nesse tipo de ação, se a pessoa tiver condições, por exemplo, de ter um psicólogo, um assistente, como a gente chama, de psicólogo particular contratado, mas vocês concordam que para a grande maioria da população isso não existe? Não tem como, fica muito inviável, né? É inviável. Exatamente. Não existe nem o acesso à justiça, muitas vezes.
né? O que dirá ter à sua disposição os profissionais da quantidade que é necessário. Eu vou tirar uma dúvida, porque eu achei essa pergunta muito interessante. Existe uma alienação parental reversa, quando o filho rejeita o alienador, depois de descobrir a manipulação? Existe. Existe? Existe sim. Existe um documentário muito, muito conhecido, já tem muitos anos. Está no YouTube, chama A Morte Inventada. É um documentário só sobre alienação parental. E muitas dessas crianças, desses adolescentes, foram escutados anos depois. Né? Durante um período depois, anos depois. E existem vários casos onde aqueles filhos foram depois, optaram já maiores para morar com o pai e não tem nenhuma relação mais com a mãe. Culpa a mãe de ter afastado do pai. E muitas vezes a gente nos entristece ver outros casos de outros adolescentes que a gente chama que ficam órfãos, porque foram afastados a vida inteira do convívio com um genitor, por exemplo, não cria aquele vínculo, não cria intimidade e depois ainda vai rejeitar o que alienou. Com quem que ela vai ficar? Caraca. Fica sem rumo, né? Fica sem rumo. Entende? Entendi. Então, são crianças e adolescentes que acabam crescendo órfãos. Emocionalmente órfãos. Você comentou sobre alienação parental de avós, por exemplo. Isso. Eu fiquei curioso para saber como que é e como que funciona. É da mesma forma que a mãe. Quando a própria, geralmente a avó, acontece também com o avô, como eu falei, com tios, padrinhos, familiares de uma forma geral. Mas com avós acontece muito. A própria avó, exemplo que a gente citou aqui, a mãe da mãe, fala mal do pai pro neto ou pra neta. Da mesma forma. Teu pai, babás. Caraca. E se junta a avó, a mãe... Ah, pronto. Nossa. Aí a Acabou. festa tá feita. Acabou pra pessoa, né? Acabou. Aí é uma briga muito desigual, aquele genitor que sofre alienação parental. Ele não tem o mesmo tempo para reverter toda aquela má fama. Porque querendo ou não, ele passa menos tempo. Ele passa menos tempo. Né? E aí acaba querendo ou não, que mesmo que ele ainda tente, ele ainda o tempo tá jogando contra ele, né? Por mais que hoje em dia, antigamente, quando havia os divórcios e as separações, que já era quase que automático aquela forma, como é que vai ser a convivência? O nome antigamente não era nem convivência, era visita. Né? Era guarda e visita. Como que vai ser a visita do pai ao filho? Geralmente eram fins de semana alternados, de sexta a domingo e só. Então, aquele pai que tinha aquela convivência diária com aqueles filhos, de repente ele passa a ver os filhos apenas a cada 15 dias. O baque já começa aí. E ao longo dos anos, a justiça foi mudando muito esse olhar. Não à toa que hoje o termo técnico a gente já não usa mais direito de visita, que a gente diz que pai não visita filho. Pai convive. Então a gente vai organizar o direito de convivência, não se fala mais em visita. E vem se procurando cada vez mais fazer com que esse tempo seja cada vez mais pareado. Então não é só mais 15 dias alternados, você tem 15 dias alternados, você tem pernoites na semana, você tem férias exatamente iguais, e aí o objetivo é que esse tempo seja o mais igualitário possível. Né? Isso vem também depois da questão da guarda compartilhada, que isso também não existia. Antigamente era separar, a guarda era da mãe, o pai visitava a cada 15 dias e pagava a pensão e acabou. E era conhecido como a gente chamava de pai McDonald's. Né? Interessante essa. Hoje não. Hoje, de fato, se vê que isso não é o mais saudável, logicamente, para crianças e adolescentes. E aí a doutora comentando, eu fiquei curioso. E se caso o filho, vamos supor, durante a semana é a mãe, né, ali é responsável e tudo mais, mas se o filho durante a semana ele quiser ir com o pai, ele tem esse direito, ele pode, como que funciona? Bem, a criança e o adolescente, eles têm direito de se manifestar, de falar, mas a vontade deles enquanto criança e adolescente ainda não é soberana. Se fosse, eles seriam emancipados, seriam maiores de idade, não seriam menores. Então, eles não têm uma vontade soberana.
E isso, por outro lado, Max e Edgar, a gente entende, porque o que é que acontece? A criança e o adolescente, a gente vê muito na prática, eles não têm muita noção do que é melhor para eles. E acontece muito deles preferirem ficar com aquele pai ou com aquela mãe que são mais permissivos. Entendeu? Dá mais liberdade. Mais liberal. Né? Geralmente, num casal, algum é mais rígido, com estudo, com horário, com alimentação. E o outro, geralmente, é mais Tranquilo. tranquilo. As rédeas são mais soltas. E a criança e o adolescente, em determinado momento da vida, eles não têm a consciência, não, eu vou para a casa da minha mãe ou do meu pai porque lá eu vou dormir mais cedo. Não quer nem saber. Quer saber se vai dormir meia-noite, hora da manhã jogando videogame. Entendi. Se vai poder comer o McDonald's ou a pizza. Não vai querer, eu não vou comer pizza, eu vou comer salada. Não vai, né? Então, muitas vezes, a criança e o adolescente, eles também forçam uma convivência com o genitor que é mais permissivo. Então, por isso que o juiz, eles escutam, mas aquilo tem um peso, mas não é relevante o suficiente para ter uma decisão com base na vontade da criança e do adolescente, tá? Claro que cada caso é um caso, o direito de família, tudo a gente responde, depende. Porque cada família tem uma história única e o juiz vai avaliar aquele caso concreto. A gente falar de um adolescente que já é adolescente de 12 anos é uma situação. Um de 17 é outra. É outra. Entendi. E ainda é adolescente. Sim. Ele não deixa de Né? ser, né? E ainda não é maior de idade, ainda não vai mandar no nariz dele. Como os familiares próximos, eles podem ajudar de uma forma a evitar a alienação parental. E a outra é, o que você diria para quem acredita que a alienação parental é exagero ou é invenção? Vamos lá, a família, o entorno da família é importantíssimo para esse tipo de demanda, porque às vezes os envolvidos estão muito fragilizados, né? Tanto o alienador ou o genitor que é alienado e os familiares estão ali para exercer aquele olhar mais crítico, Sim. dizer, não, tá O acontecendo. contraponto, né? Exato. E às vezes você tem já pai ou mãe que às vezes estão cansados de lutar. Tem gente que cansa. Muitas vezes são processos longos. As pessoas cansam. Tem gente que desiste. Que diz, já escutei muito de pais, não, doutora, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Não tenho mais forças. Eu vou desistir quando ela for maior de idade, quando ela crescer, ela vai ver, vai tirar as conclusões dela e eu vou desistir. Tem muita gente que desiste. E nessas horas, os familiares chegam ali para dar aquela injeção de ânimo que às vezes a pessoa não tem mais. Né? Para dizer, não vai desistir. Isso está acontecendo mesmo, a gente está vendo. Às vezes um tio ou uma tia do lado do genitor que é alienado vai tentar levar aquele sobrinho para sua casa para passar um dia, para fazer uma coisa. A mãe não deixa, né? Dificulta não só o contato com um genitor, por exemplo, mas com toda a família. Então, assim, nessas horas a família vê, constata e dá aquela injeção de dizer, não vai desistir. Vai continuar junto. E a alienação parental, ela não é, de fato, nenhuma ilusão, nenhuma invenção. A lei já tem muitos anos, a prática é incontestável. As consequências psicológicas são nefastas, como falamos antes, vai gerar traumas e repercussões aí até a vida adulta, causa traumas e repercussões nos dois, no genitor que também é alienado, muitas vezes entra em depressão, estado constante de ansiedade, e a gente pensa que não, mas o genitor que aliena também tem consequências psicológicas, sim. Isso também pode ser também porque os pais deles fizeram alguma coisa? Geralmente a gente vê uma repetição de comportamento, repetição de padrão, como a gente chama. Quem vem de um lar de alienação ou de um lar de violência doméstica, quem pratica ou quem sofre, geralmente é regra, doutora? Não. É comum? É. Vir de um lar onde aquilo acontecia. A pessoa parece que aquilo ali para ela é o normal, porque ela cresceu e se habituou a viver naquele ambiente, com aquele tipo de comportamento. Que às vezes ela não teve muito contato com um lar mais tranquilo, mais ajustado, equilibrado. Então ela só viu aquele lar violento, né? Isso. Então ela acaba achando... Aquilo para ela é o normal. É o normal. Ela acha que a realidade é aquela. É.
né? Então, e a lei está aí para mostrar, que não é invenção coisa nenhuma. A lei, a gente fala, ela não trata, como tem nos Estados Unidos, a síndrome, a doença. Ninguém fala em doença, em síndrome, com CID, com nada. A lei é de prática, o que é que ela visa rechaçar? A prática de atos de alienação parental. Fazer com que cessem. Agora vamos mudar de tema, Vamos. que também é muito importante esse tema. O que diferencia violência doméstica ou outros tipos de violência? Bem, a lei, para começar, traz que a violência doméstica é qualquer tipo de violência que existe em relações afetivas, existam elas no presente ou não. Qualquer relação que existiu e que por acaso possa ter um desdobramento dali, também vai ser violência doméstica. E não necessariamente apenas um casamento, pode ser uma união estável, pode ser um namoro, pode ser até uma paquera ou uma situação ali não de um namoro, mas de alguém que vem se relacionando ali. Toda relação que envolva afeto, seja presente ou seja passado. Né? A lei procura proteger esse tipo de relação, seja entre heterossexuais ou entre homossexuais, tá? Ela protege o gênero que a gente chama de frágil, que no caso é a mulher, porque o que é que acontece? Só voltando, a legislação brasileira, ela traz leis específicas para proteger quem a gente chama de hipossuficiente. Então, você tem uma CLT, que ela vai proteger a parte frágil da relação trabalhista, que é quem? Empregado. Você tem um Código do Consumidor que vai proteger a parte frágil na relação, quem? O consumidor. Você tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a lei, o ECA, o próprio ECA, né? O próprio ECA. Então, a legislação específica, ela vai proteger quem a legislação brasileira determina que é o hipossuficiente. Então, a lei Maria da Penha também, né? Quer queira, quer não, existe uma diferença física, para começar, entre homens e mulheres. Existe aí, ao longo dos anos, uma diferença patrimonial, onde muitas vezes você vê que há sim mulheres que se submetem a estar durante muitos anos em relacionamentos tóxicos por uma dependência econômica. Porque ela sabe que se ela se separar, ela não vai ter condições de se manter e de manter os seus filhos, e ela se vê obrigada a continuar naquela relação. Porque às vezes ela sacrificou para cuidar da família, cuidar da casa, enquanto o marido foi quem trabalhou, quem trouxe o sustento financeiro, né? É o provedor. O provedor. Aí ela acaba olhando aquela situação. Ela fala, pô, mas se eu me separar, o que vai ser de mim e dos filhos? Meus filhos. A gente sabe que não dá para confiar em pensão, né? Então, muitas vezes a mulher se submete a esse tipo de relação. Mas aí a lei, ela existe para proteger, nesse cenário, a mulher que é a parte hipossuficiente na relação. Doutor, mas deixa eu fazer uma pergunta. A parte vulnerável, né? Mas Como a gente chama. Não quero trazer polêmica. Tá? Não, mas pode trazer. Mas, por exemplo, esse tempo atrás agora saiu uma notícia que a mulher, ela denunciou o marido dela, que bateu nela, foi na delegacia, ele pagou lá a pensão e tal, ele não podia mais ver, ela tinha a protetiva, né? Mas ele foi lá, bateu e matou a mulher. Então, tipo, não tem que mudar um pouco essa lei nesse sentido, porque bateu a primeira vez, ele não tinha que ficar já uns 5 anos, 10 anos para não acontecer isso mais. Porque eu vejo que, tipo, vai lá, bate, aí solta. Aí vai lá, tem a preventiva. Aí ele vai, pega ela do nada e mata, e acaba morrendo. Não tem que mudar essa lei? Não teria como a lei ser mais rígida. Nesse sentido? Ela, teoricamente, ela até é, sabe, Max? Mas aí a gente vai vendo as mazelas reais. A demanda, ela é muito maior do que o aparelhamento do Estado. É incrível a quantidade de casos de violência doméstica. E olha que às vezes a gente nem constata ainda a violência, mas a quantidade de boletins de ocorrência que são feitos diariamente
nas delegacias especializadas, lembrando que nas cidades onde não há delegacia da mulher, onde não há delegacia especializada, ou hoje a Casa da Mulher Brasileira, que tem nas capitais e em algumas outras grandes cidades, qualquer delegacia é apta para receber um boletim de ocorrência de violência doméstica. Qualquer delegacia? Qualquer delegacia. Não precisa especificamente da mulher. Nas cidades onde há delegacia da mulher, a gente orienta que ela vá na especializada. Doutora, mas se eu quiser ir em outra delegacia, eu posso ir? Pode, mas a própria outra delegacia vai indicar que você vá na especializada, que é o de fato indicado. Mas em cidades, em municípios onde não há, qualquer delegacia é apta e está lá, a lei garante que ela vá a qualquer delegacia fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica. E aí o que acontece? Quem recebe o boletim de ocorrência é o delegado. Então ele vai ali, ele vai constatar. Se for uma agressão física que esteja ocorrendo, aí tem que ligar para a polícia na mesma hora e já é para prender em flagrante, sim. Se for alguém que apanhou, por exemplo, que sofreu uma agressão um dia atrás, ou 2 ou 3, ela vai na delegacia da mesma forma, fala com o delegado, é expedido o documento para fazer o exame de corpo de delito. Mas, ou se for no caso de uma violência psicológica, por exemplo, o delegado escuta tudo, recebe todo ali o boletim de ocorrência, mas quem vai conceder ou não a medida protetiva de afastamento, tudo, não é o delegado, é o juiz do juizado da violência doméstica. O delegado recebe, faz uma avaliação ali inicial, vê se realmente é o caso e pede ao juiz que conceda as medidas protetivas, que são várias. A lei traz vários tipos de medida protetiva. E aí o juiz, com base naquele caso, vai conceder específico para aquele caso. Afastamento de X metros, é o juiz também que determina se ele não pode chegar perto de 100 metros, 200, 300, 400, 500. A proibição de contato por qualquer forma, telefone, WhatsApp, mensagem, e-mail, o que for. Às vezes, retirar o agressor de casa. Às vezes eles estão ainda, a mulher está sofrendo violência doméstica e ainda está, como a gente chama, coabitando com o agressor. Por quê? Porque às vezes ela não tem para onde ir. Mas ali, se ela quiser, pode tirar ele? Pode. Ela vai na delegacia, pode, e pede que ele seja retirado do lar. Existe até a possibilidade, Edgar, no momento de desespero, a gente tem clientes assim, que sai de casa, vai para casa de uma amiga, de um irmão, da mãe, o que for. Aí faz o boletim de ocorrência e pede ali para que o juiz determine a saída do agressor do lar e o que a gente chama da recondução da mulher para casa. Ela saiu no momento de desespero, mas aí ela vai pedir, não, ele sai e eu volto. Entendi. Entendeu? Então a lei contempla todas essas possibilidades, tá? Você acha que nesse processo interfere quando... Porque eu já vi casos assim, da pessoa ir lá, matar e tudo mais, só que ela não tinha histórico de agressão. Você acha que isso também interfere no processo? Existe muito, porque existem muitos casos de mulheres vítimas que não denunciam, que não fazem boletim de ocorrência. Muitos casos. E casos, muitas vezes, famosos, que têm repercussão na mídia, onde acontece um feminicídio e você vai ali procurar, nunca teve sequer um boletim de ocorrência registrado antes. Sim. Desculpa, é que agora eu tava pensando que eu não fui claro assim, mas eu digo assim, no sentido, por não ter esse histórico, ela não, por exemplo, da vítima nunca ter registrado, isso acaba influenciando para ser mais brando? Não. Não? Não. Não? Não, porque já existe uma cultura de alguns anos para cá de encorajamento dessas mulheres para as denúncias. Entendeu? Porque tem muito caso de muitas mulheres que são vítimas a vida inteira e às vezes não fazem a denúncia, seja por uma questão financeira, como falamos, seja por medo do marido ou do companheiro saber que ela está indo lá e machucá-la ainda mais. Intensificar, né? Intensificar. Muitas vezes, de acordo com as últimas pesquisas do Fórum de Violência, um motivo é o medo da impunidade. Muitas mulheres não denunciam por medo
de uma impunidade. Muitas não denunciam por vergonha. Caraca. Vergonha da família. Tem muitos casos onde a família não sabe que aquela mulher é É que às vítima. vezes vê que é um casamento perfeito ali, né? E ela não quer estragar aquilo diante da família, né? Até mesmo por status, né? Exato. Tem casos, Max, onde a pessoa tem vergonha dos vizinhos, de amigos, de pessoas com quem convive, no seu ambiente de trabalho, às vezes na escola dos filhos. Porque as pessoas no entorno ficam sabendo. Sim. Quer queira, quer não, acabam sabendo. Se você tem aquela pessoa que vai ser retirada de casa, do lar, vai chegar a polícia lá e vai dizer, olha, você tem aqui 10 minutos para você pegar uma mala, pegar aqui suas roupas principais, você tem que sair agora. As pessoas veem. Vê o carro da polícia chegando, vê a pessoa saindo com mala. Então, assim, a pessoa não quer... A gente escuta muito, não, doutora, eu não quero que meus filhos vejam isso. Vejam que eu fiz isso com o pai deles. Entende? A mulher mesmo não tem consciência do tamanho da violência que ela sofre. Ela ainda não quer fazer, às vezes tem pena do próprio agressor, às vezes para poder os filhos não terem conhecimento de que ela fez isso com ele. Ou seja, ela não vê que é ele que fez errado com ela. Entendeu? Ele que agride e que agrediu durante anos. E nessa linha de pensamento, então, tem vítima que... obviamente, né? Ela sente a culpada. Sim, muitas vezes. Um dos principais problemas é a vítima de violência doméstica não se enxergar a vítima. Mas muito. Achar que aquilo ali é o normal. Principalmente se a gente vai para a questão da violência patrimonial, que são vários tipos de violência, né? Tem a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. São 5 tipos. Então, se a gente fala, por exemplo, da violência patrimonial, que durante a vida inteira num Brasil que foi e que ainda é muito machista, o que acontecia? A mulher trabalhava o mês inteiro, chegava no final do mês, ela dava o dinheiro dela para o marido. Por quê? Porque ele dizia que ela não sabia cuidar do dinheiro dela. Que quem sabe administrar e gerir aquele dinheiro é ele. Então, isso vem de uma forma também muito cultural, mas que vem mudando muito ao longo dos anos. Mas então o problema maior é a mulher não se ver vítima dessa violência. Uma violência psicológica, por exemplo, onde a mulher vai confundir o ciúme, um marido ou um namorado que diz, não quero que você saia com essa roupa, por exemplo. Tá? E dependendo da forma, claro, como a coisa se mostra, aquilo ali é uma forma de controle. Ou não quero que você vá na casa da sua mãe. Não quero, você vai fazer o que lá? Você não já foi lá semana passada? Vai fazer o que lá? Por quê? Porque afastar da família é uma forma de minar, de enfraquecer, né, aquela mulher. Porque ela pode até, na hora, no momento sufoco, ela vai recorrer para quem? Se ela está isolada. Né? Ela não vai ter rede de apoio. Não vai ter rede de apoio. É o que a gente chama. Então, o que acontece? Às vezes a mulher que passa por uma situação dessa, da roupa, de não querer que esteja com amigos ou com a família, ela não vai achar isso nada demais. Ela vai dizer, não, é porque ele tem muito ciúme de mim, doutora. Ele é muito apaixonado por mim. Sabe? E ela vai confundir aquilo ali com amor. Vai achar até que é um cuidado, né? Vai achar que é um cuidado. Não, é porque ele é muito apaixonado por mim, ele tem muito ciúme de mim. E ela acha que aquilo ali... Sendo que já saiu da balança ali, já tem tempo. Já tá fora, né? Já tá fora. Mas, doutora, eu vou voltar, mas por que ainda acho... A lei não é muito branda ainda? Porque solta muito rápido. Mas não é para soltar, né? Não é para soltar. E a lei não prevê, mas a gente também passa a chegar por outras situações, né? Um sistema carcerário falido. Também. Até a tornozeleira, que eles quando saem, tem que sair tornozelados, você passa em alguns estados e algumas cidades até pela falta de equipamento. Entendi. Entendeu? Mas não é para ter. Na hora da agressão, a lei, ela contempla. O problema não é a lei. Perfeito. Mas não é a lei. Mas eu acho que no caso, o problema aí ele já expande para uma ordem já mais política também. Exato.
Exato. É muito mais abrangente, burocracia, porque também... Mas eu sei que também existe a diferença entre a polícia militar, a polícia civil, que a doutora comentou sobre ser pego em flagrante, então processo burocrático, né? Então... Envolve Você, muita na hora que coisa. você chama, que você aciona, na hora de um flagrante, que você aciona a polícia militar, às vezes a polícia civil vai junto, porque não tem ali... São muitas demandas. Então. São muitas demandas. Mas o que acontece, que é fato, é uma subnotificação de casos em função de todas essas situações que nós colocamos aqui, da mulher não denunciar por medo de impunidade, por vergonha, por dependência financeira e por não se enxergar vítima. E aí o que acontece? Se vê muitos casos que adquirem notoriedade nacional, onde tem o feminicídio, ou seja, o crime que tira a vida e que você vai atrás, não tinha nenhum boletim de ocorrência antes. Né? Não tinha. Claro que a lei ela vai melhorando, ela vai fazendo ter esse olhar para a situação? Vai. Agora, quem quer matar, vai matar? Achar uma forma, né? Vai matar. Não vai ser... Mas a lei também é fato, ela melhorou muito a situação. Os números ainda são absurdos? São. Os números de feminicídio ainda são altíssimos. Altíssimos. Mas se existe, por exemplo, um casal que está ali, que briga, e que aquela briga mais calorosa, digamos assim, pode se tornar algo, porque a violência ela é em espiral, que a gente fala, né? Ela tem o ciclo, e ela vem numa crescente. Um casal que vive essa crise não vai partir já de início para uma agressão física. Primeiro vem o desrespeito, vem o destrato, vem a grosseria, vem o palavrão, vem o xingamento, e aí aquilo ali vai vindo numa crescente. E com a lei, muitas vezes você breca esse ciclo, esse espiral, Quebra, entendeu? né? Você quebra. Doutora, mas eu vou fazer uma pergunta inversa. E os homens? Porque a gente também já teve casos de que mulher bate no homem também. Sim. Ou faz ao contrário, te xinga, maltrata. Tem. Esses Tem dias casos de homem que apanha de mulher. Exato. E tem lei específica também, nesse caso, para homem, nesse sentido? Não tem lei, porque Não. como a gente falou, a lei ela vem para proteger Vulnerável, teoricamente né? quem é mais vulnerável. Perfeito. Então, se o homem for vítima de uma situação dessa, que tem, por exemplo, a mulher pega o celular, tá, do marido, inclusive isso é um exemplo de violência patrimonial, tá? Também o contrário, o marido que pega o celular da mulher e olha e quebra e destrói, isso também é um tipo de violência. A mulher também não pode fazer da mesma forma. Então, se ela pega o celular do marido e olha e vê e quebra, que é muito comum, aquilo ele vai ter que procurar uma delegacia comum. Tá? Também não pode, lógico. Aí ele vai responder, por exemplo, um homem que apanha de uma mulher, ela vai responder por lesão corporal, mas não vai ser na delegacia da mulher, vai ser na delegacia comum. Perfeito. Mas tem... Mas a lei protege da mesma forma. Isso. Entendi. Mas aí vem os casos também de homens que não denunciam, que não Por vão fazer vergonha por também. vergonha. Esses dias eu tava vendo uma matéria que tinha um rapaz, inclusive ele infelizmente faleceu, que a esposa tacou fogo nele. Caraca. Quando ele tava no sofá. Só que ele já tinha sofrido agressões. Só que eu acredito, não deu a entender certo na matéria, né? Mas por ele ser homem, ser uma mulher agredindo, então ele nunca levou pra uma denúncia ou algo adiante. Até que infelizmente chegou a essa situação mais... E acontece, extremo. viu, Max? Acontece. Doutor, essa polêmica. Porque assim, hoje está muito em alta. Eu te perguntado do caso do jogador de futebol, que eu vi que você comentou no seu vídeo. Essa primeira pergunta já você respondeu, mas tem uma aqui que está muito em alta, que até trouxe até o ex-marido dela, que é a lei da Maria da Penha. Ela é efetiva ou ela ainda tem falhas? São duas perguntas. Tá, então vamos lá. Primeiro, para o jogador de futebol. A gente comentou isso. Nós sou de Fortaleza, né, do Ceará, e aí a gente teve recentemente o Davi Luiz, que estava jogando no Fortaleza, então passou uma temporada lá. Foi acusado de práticas de violência doméstica. A moça fez Caroline.
ela fez um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva do Davi Luiz. Que a protetiva, no caso dela, foi uma proibição de contato e uma distância obrigatória. Assim que isso aconteceu, logicamente, é um boom. A mídia vem ali, assusta, e aí o que é que acontece? Para a violência doméstica, que é a parte positiva e delicada da lei, basta a palavra da vítima para que a medida protetiva seja concedida. O que é que acontece? De fato, é real e é verdade que basta apenas a palavra da vítima, porque 90% dos casos de agressão não tem testemunhas. Acontece dentro de um quarto. Acontece entre 4 paredes. Então, como é que eu vou exigir uma prova de uma situação que o nome diz violência doméstica? Acontece na maioria das vezes dentro de casa. Então, basta a palavra da vítima, e é certo que baste. Mas, por outro lado, fica muito mais fácil de ser falseada a denúncia. Entendi. Porque basta a palavra dela. Nesse caso do Davi Luiz, a moça fez essa denúncia, né? Acusou que estava recebendo ameaça, que inclusive ficou com medo de ser uma outra Elisa Samúdio, do caso do Bruno, e juntou algumas mensagens de WhatsApp e a medida protetiva foi concedida. E aí isso gerou uma celeuma muito grande. Qual é o problema de uma eventual falsa denúncia? Daqui que você prove, o estrago na carreira daquela pessoa já foi feito. Isso. Principalmente em quem tem muitos contratos de marketing. Nenhuma empresa vai querer a sua imagem ligada a um agressor de mulheres. Doutora, você está contando um caso que aconteceu com o Dudu do Cruzeiro, que na época ele jogava no Palmeiras. A ex-mulher dele denunciou ele por... Acho que ele tinha espancado ela. E a mídia... vou citar aqui, mas... Condenou já, né? Já. Assim, as comentaristas mulheres, elas não esperaram os fatos acontecerem, mas já pré-julgou. Moral da história. Passou tudo, ele foi inocentado, não teve nada daquilo que aconteceu. Tirando essa parte que ele é famoso, mas ele consegue, por exemplo, processar essas pessoas. Consegue. Ou nós, a gente consegue processar essa pessoa por essa mentira? Consegue sim. Isso é uma denunciação caluniosa. Inclusive é um tipo penal, né? Que é você imputar a outro um fato criminoso sabendo que não é. É crime, denunciação caluniosa. Só que a gente volta para o começo, Edgar. Depois que eu vou processar essa pessoa por denunciação caluniosa, ou até na seara criminal e na seara civil, uma reparação de danos morais, por exemplo, mas nada daquilo ali vai ser suficiente. Porque o estrago já foi... Para refazer aquele cenário anterior. Perfeito. O estrago já foi feito. Então, o que é que a gente acha, né, que essa questão da falsa denúncia é uma coisa grave? Os próprios institutos de mulheres, os institutos sérios, têm um trabalho belíssimo contra a falsa denúncia, porque o que é que a gente diz? Que a falsa denúncia, ela vai prejudicar a mulher verdadeiramente vítima. Sim. Primeiro porque você está ocupando todo o aparato estatal para investigar e conceder uma protetiva de um caso que não é. Enquanto aquilo ali, alguém que está sendo desassistida. Sim. E, ademais, o prejuízo na vida daquela pessoa, ela é muitas vezes irrecuperável. Prejuízo profissional, familiar. Eu costumo sempre dizer, quando a gente vai dar palestras, alguma coisa assim, você deixaria a sua filha namorar com uma pessoa que foi acusada de violência doméstica, mesmo tendo sido absolvido depois? Não. Eu não deixo. Não, porque já fica marcado. Você vai ter dúvida. Exatamente. Fica a pulga atrás da orelha. Fica a pulga atrás da orelha. Você vai contratar para sua empresa? Não. Você vai? Eu não vou. Exatamente. Eu não vou. Se eu tenho um leque absurdo de profissionais, por que eu vou contratar aquela pessoa que paira no ar algo sobre ela? Pode me dar um problema. Então eu vou evitar. Eu vou evitar. Esse que é o perigo. E também, doutor, aquela polêmica da Maria da Penha, ela funciona ou não? Exato, vamos lá. Primeiro, a própria lei Maria da Penha, de alguns meses para cá,
ela começou a ser questionada, Sim. o próprio fato, crime que vitimou a Maria da Penha depois do documentário do Brasil Paralelo. Exatamente. Né? Então, independentemente do documentário, não sei se vocês assistiram, eu já assisti várias vezes, é bem impactante. Não, nossa. É bem impactante, né? Inclusive recomendo, galera. Tem uma decisão, vai já voltar, que veio inclusive de uma vara criminal de Fortaleza, que determinou que o Brasil Paralelo tirasse o episódio do ar. Sério? Sério. Durante 90 dias, está em vigor. O episódio não está no ar, tá? Mas já esse tempo, esses 90 dias vão se encerrar e vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque é forte. Sim. É forte. Aí o que é que eu costumo dizer? Independentemente do crime da Maria da Penha especificamente, a violência doméstica ela existe. Sim, é fato. exatamente. E ela precisa ser exterminada de um país como o Brasil, que a gente escuta e vê casos que a gente não acredita. Mas a gente não acredita. Cada caso que a gente escuta, áudios, coisa de marido que diz assim, você tá pensando que você é o quê? Você é o que você é hoje por minha causa. Se eu largar você, não vai ter quem te queira. É horrível. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. De fato, a lei, independentemente do crime específico da Maria da Penha, a lei, ela precisa continuar sendo cada vez mais aprimorada, que a gente precisa trabalhar contra as falsas denúncias, porque elas também existem, mas isso não tira a gravidade do tema que é a violência doméstica. É que eu acho assim, ó, não sei, né? Mas querendo ou não, a Maria da Penha é algo que o pessoal muitas vezes ataca porque querem usar como instrumento político. Porque gera, querendo ou não, o engajamento com aqueles que foram prejudicados com a lei da Maria da Penha. Isso. Então se torna uma ferramenta política. Então por isso que eu acho que eu concordo. Que o fato, se o caso ali realmente não foi aquilo, não invalida que exista casos reais. Não invalida a luta. Não invalida né? a luta. Exato. Entendeu? Doutor, eu esqueci de me perguntar sobre esse assunto também. Homossexuais também tem lei especificamente para isso? Também, eles também podem ser beneficiados, digamos assim, pela Lei Maria da Penha, tá? Também. Okay. Mas no caso do homossexual, eu sou leigo, então até peço perdão antecipado. Não quero ser cancelado. Olha lá, galera. É ele, viu? É ele. Não, sou eu que estou fazendo a pergunta. Mas é que no caso que você comentou, que a lei sempre fica mais do lado vulnerável. Isso. Mas no caso que são ambos do mesmo sexo, como que a lei se comporta? Mas a lei hoje, no caso, por exemplo, de casais homossexuais femininos, fato. E masculinos também, porque quer queira, quer não, no relacionamento vai ter alguém mais vulnerável. Caraca. Entendi. Doutora, e pra gente continuar o nosso falsas denúncias agora. Como diferenciar denúncia legítima de uma falsa? Como fazer? Bem, já trouxe aqui para vocês a problemática no caso da violência doméstica, porque a falsa denúncia ela pode acontecer no âmbito da alienação parental, no âmbito da questão de uma acusação de uma violência sexual, de um assédio. A falsa denúncia ela é tudo que é falsamente imputado como verdadeiro que não é. Né? Então, mas se a gente trouxer aqui especificamente para a falsa denúncia de violência doméstica, a grande dificuldade é essa questão de bastar a palavra da vítima. E que é correto que baste, porque a grande maioria dos atos de violência são praticados de forma privada. Né? O que é que a gente aconselha? Quando a pessoa ela sabe que ela está num relacionamento delicado, todo mundo sabe que está. Todo mundo sabe que aquela mulher ou que aquele homem tem um comportamento mais agressivo, tem um comportamento mais desequilibrado. Todo mundo que está, sabe que está. Então, ao primeiro sinal, o que é que você tem que fazer? Claro, não estar naquele relacionamento, né? Tem que começar daí. Não, doutora, mas eu fui ficando, achei que a pessoa fosse mudar, achei que ia dar certo mais ali pra frente, e aí como é que aconteceu isso, e aí a gente terminou, e ele veio e aconteceu, tá.
Então, o que é que acontece? Ela vai ter o boletim de ocorrência, a medida protetiva vai ser dada sim. 99% dos casos, o juiz vai conceder a protetiva. Por quê? Porque se ele tem dúvida, é melhor ele conceder do que correr o risco de não conceder sendo uma violência real. Perfeito. Entendeu? Tem um princípio que a gente chama o poder de cautela do juiz. Por cautela, ele vai conceder. Entendeu? Uma medida protetiva. Então, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que é falsamente acusada, ela vai ter que, a partir dali, provar que não fez. Essa é a minha pergunta, assim. E o que acontece juridicamente? Quem faz a denúncia falsa, ela é presa? Detectou que realmente ela mentiu. Ela pode ser presa por esse motivo? Bem, vamos lá. Primeiro, a questão. Existe, sim, juiz e delegado que são muito bem capacitados, e é sempre o objetivo é esse, é trazer profissionais cada vez mais bem capacitados para que durante as escutas eles já consigam saber ali se é uma falsa denúncia ou não, tá? Não conseguiu saber, aconteceu o boletim de ocorrência, teve a medida protetiva, lá no final foi comprovado que foi uma denúncia falsa. Essas duas práticas que a gente falou, tanto da denunciação caluniosa, esse crime, que é de quem imputa a outrem crime, sabendo que não fez, como as questões cíveis, elas só podem ser ingressadas depois de ser improcedente lá atrás. Ou seja, a pessoa acabou de entrar contra você, Edgar, dizendo que você fez um ato de violência doméstica e tem uma protetiva contra você, mas você sabe que não fez. Você já pode agora entrar com a denunciação caluniosa contra a sua ex-namorada ou ex-mulher? Não. Por quê? Porque essa própria denúncia que ela fez contra você ainda está sendo averiguada. Então, tem que esperar esse processo. Tem que esperar acabar, provar que não foi. Aí depois você entra contra, entendeu? Porque teoricamente ali, quem está sendo julgado e sendo avaliado é você. Você acabou de ser acusado de estar praticando uma violência doméstica. Você diz que não praticou e vai entrar com denunciação caluniosa? Não, a denunciação caluniosa é quando é comprovado que não teve crime. Por enquanto ele não está comprovado. Então vai ter que aguardar. Mas uma dúvida, tem um caso que eu até comentei com a doutora Graziela, que ela veio aqui, de uma pessoa que foi presa por a mulher falou que abusou dela. E comprovou, ele ficou 10 anos preso. E comprovou que no final ele não fez nada, ele foi solto. Esses anos perdidos que ele teve, o governo pode pagar para ele, ou ele pode processar ela? O que ele pode ser feito nesse caso? Ele tanto pode ingressar com essas medidas de reparação de danos morais, por exemplo, contra ela e contra o Estado também, porque o Estado falhou na apuração. Pode processar o Estado. Complicado é porque são processos que são muito longos, muito lentos. Também e aí, custa, né? e também, Max, o que é que acontece? Uma pessoa, quando ela se livra de uma acusação dessa, 90% dos clientes da gente, a gente vê isso, tá? Quando ele consegue se livrar de uma situação dessa, ele não quer mais nem saber de ir atrás. Se envolver nisso. De se envolver. A pessoa quer vida nova, não quer entrar com a ação de denunciação caluniosa contra aquela mulher, por exemplo, vai ser revisitar tudo aquilo. E a pessoa, não quero mais nem saber disso, eu quero refazer minha vida daqui pra frente. Entendi. Aí, uma pergunta aqui. A pessoa que faz a denúncia falsa, isso aí pode ser considerado como uma violência psicológica contra a pessoa? No caso, um exemplo, a mulher fez uma denúncia falsa e ela usa isso como uma violência psicológica contra o parceiro e assim. Mas você está dizendo de ele depois usar isso contra ela? Não. Ou ela alegar que ela sofre? Durante o processo. Ah, muito. A violência psicológica hoje é uma das mais alegadas. Porque a violência física, ela vai te exigir uma prova, né? Um exame de corpo de delito. A violência psicológica, não.
tudo essas coisas que a gente estava comentando aqui, da questão do ciúme, da questão da roupa, da questão de você menosprezar a outra parte, dizer quem você pensa que você não é nada por minha causa, chamar a mulher, por exemplo, de burra, até agredi-la do ponto de vista físico, você tá gorda, se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Entendeu? Entendi. Tudo isso é violência psicológica. Então, assim, do mesmo jeito que é muito comum, por outro lado, a contrário senso, é muito fácil de ser alegada. Entendi. E não precisa de prova. Não a princípio. Entendi. Galera, passou rápido o nosso bate-papo, mas aqui no link da descrição vai estar a página da doutora. Vão lá, que é muito bom. Doutora, muito obrigado. Mas antes Obrigada de terminar a vocês. o podcast, queria que você deixasse uma mensagem para o público, para eles te procurarem, ou dar uma mensagem para ele que você vai achar aí com a senhora. A mensagem que eu queria deixar, Max e Douglas, apesar desses temas todos serem muito espinhosos, muitas vezes a pessoa se vê envolvida numa situação dessa e ela não pediu para estar. Né? Ninguém escolhe estar numa situação de violência doméstica, estar numa situação de alienação parental ou de uma falsa denúncia. Então, é dizer que ainda que seja um tema espinhoso, que seja um tema difícil, que seja um tema sofrido, não deixar para lá, não contribuir com a impunidade em nenhuma dessas searas. Então, peçam ajuda, sempre vai ter alguém, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, sempre os anjos vão chegar. Sim. E você vai ter alguém para lhe ajudar no momento dessas dificuldades. Mas o que não pode é contribuir para que esses atos continuem acontecendo de forma impune. Galera, foi isso aqui. Obrigado, Max. Obrigado, doutora. Pessoal, até a próxima. E até lá. Até lá. Sobre o conteúdo do episódio, o Dualidade de Ideias Podcast tem como propósito ouvir, compartilhar e debater diferentes opiniões e pontos de vista sobre os mais variados temas, sempre buscando promover o diálogo e a reflexão. As opiniões e comentários compartilhados pelos convidados representam suas próprias visões e experiências, que podem diferir das dos apresentadores, da produção ou do canal. Caso algum espectador se sinta ofendido, prejudicado ou tenha dúvidas em relação ao que foi dito, pedimos que entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a avaliar e, se necessário, ajustar o conteúdo, buscando sempre respeito, clareza e responsabilidade na comunicação.